Recebendo as fonoaudiólogas Márcia Bongiovanni, Sandra Ferreira de Menezes Mansano e Andréia Oliveira Batista. E nós vamos, na verdade, bater um papo com esse time aqui. Hoje o time é só feminino, não é que nós somos feministas, não. É que nós, na verdade, gostamos de dar o espaço e valorizar a mulher. Por isso que vocês estão conosco hoje, tá? Hoje nós fizemos questão de não colocar nenhum homem na parada. Porque da vez passada foram só homens, entendeu? Então vamos fazer uma divisão proporcional aí. Um dia só de homens, outro dia só de mulheres. Outro dia nós vamos misturar, meia-meia, ok? Tudo bom com você, Andréia? Tudo bem, Mafalda. Tudo jóia? Tudo jóia. Tudo bom, Sandra? Tudo jóia. Tudo jóia? Jóia. Legalzinha. Você atende lá no Willis, né? Atendo. O que você faz lá no Willis? Lá no Willis eu faço a parte de BERA, que é o potencial evocado auditivo de tronco cerebral. Fazemos audiometria, impedanciometria ou imitanciometria e indicação de aparelhos também, aparelhos auditivos. Certo. Márcia, tudo bem? Tudo jóia. Tudo bem? Tudo jóia. E você faz o quê? Estamos lá na clínica, né? Fazendo toda a parte audiológica também, audiometria, impedanciometria, processamento auditivo central. Agora a Sandra também uniu-se ao time, né? Ela faz toda a parte de vectoeletroencefalografia, que é o exame do labirinto, né? Para quem tem vertigem, tontura. Então, assim, em termos de diagnóstico, tá bem completinho. Então conta pra gente o que é isso aí. Que exame que é esse? Pra quem tem tontura e tem vertigem. É tontura ou vertigem, zumbido e queda de audição, né? Sei. A vectoeletroencefalografia é o exame do labirinto, ele vai avaliar a função do labirinto. Eu posso ter zumbido e não ter problema no labirinto. Eu posso ter tontura e o problema não ser no labirinto. Então, esse exame, ele vai descartar um problema no labirinto. Então, ele vai me falar se o labirinto está funcionando bem ou não. Este exame é doloroso? Não é doloroso. Como é que ele é feito? Ele é feito através de dos movimentos dos olhos. Eu vou captar algum problema no labirinto ou então até mesmo a nível central. Então, além da parte visual, eu também vou avaliar a parte de equilíbrio, né, que funciona tanto pelo labirinto quanto pelo cerebelo. Então, esse exame não é um exame doloroso, ele só não é tão agradável para o paciente porque ele pode dar um pouco de tontura. Certo. Mas cada paciente é diferente do outro, então tem gente que tem gente que não tem. O único desconforto é esse. Certo. Agora me fala uma coisa, não tem contraindicação. Em qualquer idade pode ter isso. Pode, qualquer idade pode ser feito esse exame sim. Só que antes o ideal seria passar por um médico, um otorrino, ter uma indicação médica, porque tem algumas coisas que nós não podemos ter para poder fazer esse exame. Se eu tiver com rolha de cera no ouvido, eu não posso fazer o exame, porque a hora que fizer a estimulação com ar, não vai estimular como deveria. Então tem que ser retirada a cera, é bom que o paciente não esteja com infecção de ouvido. Então, por isso que o ideal seria passar por um otorrino primeiro para depois fazer o exame. E daí, feito esse exame, você vai encaminhar de volta o paciente para o médico com o diagnóstico. Isso. E, em alguns casos, o próprio médico, ele encaminha para uma terapia, uma reabilitação labiríntica, que é feito que hoje o pessoal está usando muito e tem tido bons resultados também. Andréia, e quem é gago? Precisa fazer fonoterapia, com certeza. Sei. A gente precisa desmistificar um pouco a etiologia, a causa da gagueira. Antigamente achava-se que os transtornos emocionais podiam trazer uma gagueira. Os estudos mais recentes mostram que não é bem assim, que a gagueira é um transtorno efetivamente orgânico, neurológico. Nós podemos ter, então, um componente emocional vindo como um sintoma, como um fortalecedor depois dessa gagueira, mas ela é um problema orgânico, que precisa ser tratado com a fonoterapia. Outros profissionais também entram no diagnóstico e muitas vezes no tratamento de uma gagueira. O próprio psicólogo, o neurologista, o pediatra tem um papel fundamental também no sentido de estar orientando
precocemente uma família com relação à gagueira. Acreditava-se que existia uma gagueira, dita gagueira fisiológica, que poderia aparecer numa idade pré-escolar. E o que a gente tem percebido é que, se realmente fosse fisiológico, todas as crianças passariam. E é um número muito pequeno de crianças que acabam passando. Essa gagueira, para ser fisiológica, então, a gente consideraria no máximo por 6 meses. Se ultrapassar esse tempo, aí a gente tem que tomar outras providências. E isso pode ser também no adulto? Também no adulto. No adulto, aí não tem uma gagueira fisiológica, ela já efetivamente é considerada uma patologia instalada, e ele também tem que fazer um tratamento. No adulto, eu acredito que as manifestações associadas à gagueira acabam estando muito mais presentes, muito mais manifestas do que em crianças. Então, geralmente, esses adultos acabam tendo comprometimentos com cincinesias corporais, faciais, acabam fazendo muitos movimentos, caretas, e o componente emocional acaba estando bastante alterado, né, no adulto. Telespectadora, telespectador, pode participar conosco ao vivo, pode ligar, pode fazer a pergunta que você desejar para as fonoaudiólogas Márcia, Sandra e Andréia, que elas estarão aqui para responder. O nosso telefone é o 3328-2829. Márcia, e o que é um distúrbio de aprendizagem? Como é que se sabe que não está se aprendendo? Bom, tem várias etiologias, né? Um dos componentes que podem ser associados ao distúrbio de aprendizagem ou leitura escrita ou dislexia, né, seria a desordem do processamento auditivo central, que está muito associado. A desordem do processamento auditivo central é a inabilidade de se aprender ou obter uma informação pela via auditiva. Isso não quer dizer que a pessoa não escuta. Ela pode ter audição normal, inteligência normal, porém uma dificuldade em lidar com barulhos, em interpretar o que as pessoas estão dizendo. Então, assim, a grosso modo, isso seria a desordem do processamento, que está intimamente ligado aos distúrbios de aprendizagem. E daí é feito que tipo de exame para dar esse diagnóstico? Da desordem do processamento, primeiramente tem que se fazer uma audiometria para verificar realmente se aquele indivíduo escuta ou não. Então, descartando a hipótese de uma surdez, né? Então, o indivíduo escuta normalmente, aí aplica-se os testes do processamento. São testes específicos que vão analisar como é que o cérebro está interpretando as mensagens recebidas pela audição. Quer dizer que ele ouve, mas ele não consegue assimilar lá dentro e transmitir a mensagem, é isso? É mais ou menos isso. Tem alguns sintomas, por exemplo, pode ser tanto com crianças quanto adultos, isso é importante colocar também, tá? Por exemplo, a pessoa que é muito distraída, na hora de dar um recado, esquece ou não consegue se expressar em dar o recado, ou contar um filme, ou contar uma experiência que teve em casa ou na escola. Adultos e crianças que têm trocas na escrita ou trocas na fala, né? Precisam ser chamadas várias vezes, inclusive, assim, é uma queixa comum, os pais pensam que a criança não escuta. Eu acho que meu filho não escuta, ou não estou escutando direito. Aí, quando faz a audiometria está normal, né? Então, não é porque ele não escuta, não está interpretando corretamente a mensagem que está sendo recebida. Por exemplo, agora que nós estamos prestes ao vestibular, né? Existem alunos que têm uma dificuldade enorme em memorizar, em assimilar. Pode acontecer desses adolescentes, já adultos, estarem com esse problema? Com certeza, né? Memória também está intimamente ligada com o processamento auditivo, né? Memória auditiva. E normalmente, quando esses indivíduos não são diagnosticados precocemente, serão adultos futuros que continuarão tendo problemas na faculdade ou na vida social. Normalmente são indivíduos que até se retraem. Então, eu estava até conversando com a Andréia, então, às vezes a mãe chega e fala assim, mas o meu marido era assim, meu pai era assim, e ele melhorou, então meu filho vai melhorar. Mas vamos supor, se o seu filho, a grande vontade dele é ser jornalista, por exemplo, e ele tem desordem do processamento, se não tratado, ele jamais vai ser um jornalista. Então, ele vai se utilizar de outros recursos para poder superar as dificuldades dele.
Uma outra coisa muito importante, desordem do processamento é diferente de inteligência e diferente de surdez. O indivíduo pode ter inteligência normal, perfeita, escuta normalmente, é uma inabilidade auditiva mesmo. Então, ele tem mais dificuldade em assimilar as coisas pela via auditiva do que pela via visual, por exemplo, né? E numa dessas, Sandra, passa essa pessoa, ou essa criança, ou esse adulto, passa também por esse exame que você faz? Não precisa passar não, porque a queixa não é de tontura, não é de queda de audição e não é de zumbido. Sei. Né? Um dos 3 indicativos para ser pedido o meu exame, né, a vectoeletroencefalografia, são esses 3 fatores. Queda de audição, tontura e zumbido. Eu acho que é muito importante, assim, ser buscado primeiro, passar pelo médico para depois ser encaminhado para o exame. Por quê? A tontura, ela tem uma série de causas, que não só o labirinto. O zumbido também tem uma série de causas que não só a audição, né? Só o problema do ouvido em si. Um problema de má oclusão, um problema de mastigação errada, problema endocrinológico, como hipotiroidismo, que foi o que aconteceu comigo. Deu muita tontura, isso dá tontura. Problema circulatório, tem pessoas que não têm problema no labirinto, mas tem um problema circulatório e que aí acaba tendo a tontura. Problema metabólico, como por exemplo, a criança almoça e demora muito tempo para ser feita a digestão. Ela entra em crise de tontura e às vezes até desmaios, como já aconteceu. Então, assim, tem que ser feita uma anamnese muito detalhada para ver onde é que está a causa disso daí. E não só medicar essas pessoas, porque só jogar medicamento não resolve problema de tontura e nem problema do labirinto. Tem que ser descoberta a causa. Então, é aí que eu acho que a importância da Vecto, né, o nome reduzido do exame, porque o pessoal acha que é um palavrão, mas aí é que está a importância desse exame. Falar, não é o labirinto. Então, vai ser buscado outra causa e não simplesmente começar a medicar o paciente antes de se descobrir a causa. Porque a labirintite em si, ela tem cura, desde que seja descoberta a causa. Andréia, a Márcia tinha falado agora há pouco da criança que troca a letra, da criança que não assimila. A partir do momento em que é feito, então, esse diagnóstico, que ela é inteligente, ela é normal, ela ouve bem, ela passa por um processo fonoterápico? Passa, Mafalda. Inclusive, depois do exame do processamento auditivo central, o interessante é que a gente faça uma avaliação fonoaudiológica voltada, então, para os distúrbios de aprendizagem, para as alterações da escrita, para as alterações da leitura, para as alterações da interpretação, para que a gente possa desenvolver um plano terapêutico diferenciado para cada paciente. Nem todos os pacientes que têm, por exemplo, uma alteração leve do tipo codificação no processamento, tem somente um plano terapêutico. Com essa outra avaliação fonoaudiológica, clínica, nós podemos então traçar planejamentos diferenciados para as facilidades ou para as dificuldades daquele paciente. Então, não existe uma terapia que serve para todo mundo. Generalizada. Não. Os exercícios, as estratégias, os procedimentos são diferenciados para cada paciente. E o que você estava colocando, Mafalda, com relação aos adolescentes e aos adultos, é extremamente importante. Há muitos anos eu atendo adolescentes e adultos já cursando a faculdade ou já saindo da faculdade, que acabam, por meio do vizinho, da prima, do colega, sabendo que a gente atende adultos também. A gente sempre pensa em distúrbios de aprendizagem para crianças e, como a Márcia falou, estas crianças que não foram tratadas há 15 anos, há 20 anos, hoje são adultos
e que podem melhorar o seu desempenho, podem melhorar a sua performance intelectiva. E ele tem que saber que isso tem cura, né? Que isso é tratável, que isso tem reabilitação. Não é porque ele teve essas dificuldades em criança e que não foi tratado que ele vai para sempre levar isso consigo. E essa terapia, ela demanda um período? Geralmente de médio a longo prazo, Mafalda. As pessoas não podem confundir, em hipótese alguma, a terapia fonoaudiológica para os distúrbios de aprendizagem com um reforço escolar, com uma aula particular. Eu não descarto a validade, né, assim, destas estratégias, mas um reforço, uma aula particular, ele só funciona quando a criança ou adolescente viajou, perdeu um conteúdo ou ficou doente e não conseguiu assimilar direito o conteúdo daquela semana, então vai fazer essa aula. Mas se ele realmente se mantém em dificuldade, é porque a aula particular ou o reforço escolar não são suficientes. E a terapia é bastante diferenciada dessas estratégias. Nós temos uma telespectadora que quer conversar com vocês. Alô? Alô. Boa Oi, tarde. Boa tarde. Com quem que nós falamos? Isabel. Isabel. Oi, Mafalda, é um prazer falar com você. Sou Prazer sua é fã. nosso também, querida. Obrigada. Você quer conversar com as nossas fonoaudiólogas? Sim, a doutora Sandra. Doutora Sandra, pode perguntar. Doutora Sandra, eu tenho uma irmã que faz mais ou menos 10 a 15 anos que ela fez uma cirurgia no ouvido. Peraí, só um minutinho. Tá bom. Vamos aumentar o áudio aqui no estúdio, porque a doutora Sandra não está ouvindo. Sim. Pronto, pode falar. A minha irmã, acho que faz uns 10 a 15 anos, não me lembro bem, que ela fez uma cirurgia no ouvido. E desde aí, ela tem a labirintite, assim, que tem dia que ela não consegue levantar. E toma todo tipo de remédio e não melhora. Ela poderia fazer esse exame? Poderia sim. O É, ideal... qual o seu daí nome? eu entrando em contato aí com a turma da Mafalda, eu pego o seu telefone? Isso. Tá bom. Qual o seu nome? Isabel. Isabel, é o seguinte, o ideal seria que a sua irmã passasse pelo médico que fez a cirurgia no ouvido dela e pegasse a indicação para ver se está tudo bem, se não tem a rolha de cera, como eu já tinha comentado, tá? Só para ver se o ouvido dela está limpo. Não é aquela cera de sujeira, é uma cera que fica mais interna, que se ela estiver grudada no tímpano, ela prejudica o nosso exame. Tá bom. Ela interfere. Então, seria ideal que ela fizesse isso. Passasse pelo otorrino e pedisse o encaminhamento para a gente poder realizar o exame. Sim. Tá ótimo. Obrigada, viu, doutora? De nada. Bom, a psicóloga Rose, ela é docente da UEL. E ela faz as seguintes perguntas para vocês. Pessoas com problemas de concentração nas aulas multidisciplinares e também que farão vestibular, ficam muito ansiosas e com gagueira. Qual é o melhor tratamento? Primeiro, onde que as fonos atuam para melhorar esta ansiedade? Segunda pergunta, e por que os profissionais não indicam fonoterapia? Pergunta da psicóloga docente da UEL, Rose. Posso começar? Isso. Por favor. Eu acho que, em primeiro lugar, eu vou responder de trás para frente, né? A nossa área de fonoterapia, a área da fonoaudiologia, na verdade, não é uma área tão nova, mas é uma área nova em Londrina, né? Ela tem 15, 20 anos. As primeiras fonoaudiólogas estavam aqui há uns 15 ou 20 anos. De 10 anos para cá é que a área da fonoaudiologia em Londrina tem sido amplamente difundida. Mas ainda assim eu acredito que existe ainda uma maneira de ver o fonoaudiólogo sendo profissional que só trabalha com a criança que fala errado. Isso não é correto. O profissional da área da fonoaudiologia trabalha com os distúrbios da comunicação, ou seja, com a fala, com a articulação, com a voz, com a audição, Respiração. com os processos de aprendizagem. A parte da motricidade facial, da motricidade oral e as funções de respiração, de mastigação, de deglutição, estando alteradas, também podem, principalmente a função da respiração, trazer comprometimentos a nível de concentração, de atenção,
Porque se a gente respira pela boca, nós oxigenamos menos o nosso cérebro, portanto, estamos menos atentos, menos alertas para as questões da aprendizagem. A fonoterapia, ela entra nessa situação específica que a psicóloga nos perguntou com relação à gagueira trazida por uma ansiedade pelo momento do vestibular. A fonoaudióloga pode, num primeiro momento, estar diferenciando, fazendo um discernimento com essa pessoa que esteja passando por esse momento, o que é realmente uma dificuldade orgânica e o que é realmente fruto dessa ansiedade. Se for fruto dessa ansiedade, normalmente, passado esse processo do vestibular, essa gagueira vai se dissipar, vai sumir. Se ela se mantiver ou se ele já tiver um histórico, isso que é importante. Se essa pessoa já tiver um histórico de a cada momento de uma ansiedade, de alguma questão emocional mais difícil, manifestar a gagueira talvez não seja só emocional. Ela pode ter algum comprometimento orgânico. E o melhor tratamento é procurar o fonoaudiólogo, procurar um neurologista. E, na verdade, por exemplo, os psicólogos, psicopedagogos podem encaminhar para vocês fonoaudiólogas? Devem, né? Porque eu acho que é só esse trabalho conjunto que a gente vai conseguir fazer uma reabilitação geral na pessoa. Porque, às vezes, não adianta, por exemplo, um fonoaudiólogo tratar uma criança, ou um adulto, ou um adolescente que tenha uma respiração oral, se esse fonoaudiólogo não encaminhou para um médico otorrino. E se esse otorrino não viu se essa causa da respiração tem realmente uma causa obstrutiva. Não adianta eu trabalhar uma criança com uma alteração de aprendizagem, ainda que comprovadamente com o processamento alterado, com algumas outras alterações de maturidade neurológica, se existe um comprometimento emocional em casa, no lar, se existe uma desestabilidade nesse sentido. Nós precisamos do psicólogo conjunto. Então, as áreas de reabilitação, principalmente, tem cada vez mais que estar se conhecendo as possibilidades de trabalho e encaminhando. Eu acho que o fonoaudiólogo encaminha muito mais para as outras áreas do que o contrário. Alô? Alô? Boa tarde. Boa tarde. Com quem que nós falamos? É o professor Genival. Professor? Genival. Genival. Tudo bem, Genival? Tudo bem, graças a Deus. Então tá ótimo. Pode falar. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Sandra. Eu tenho, desde meus 20 anos, eu estou com 48 anos, né? Eu tenho zumbido no ouvido direito. E sempre fiz tratamento, procurei médicos, mas até hoje eu tenho esse zumbido. O que me preocupa muito é que eu percebo que ele vai a cada dia piorando, né? E nunca os médicos me pediram exame a respeito disso. E isso eu acho que me preocupa um pouquinho. Eu gostaria de perguntar isso. Tá baixando. Aumentar o áudio no estúdio? Alô? Oi. Oi, deu para ouvir a pergunta? O finalzinho, não. Olha, a pergunta é o seguinte, eu tenho um zumbido no ouvido desde os meus 20 anos, E você tá com 48 agora? 48. E a minha preocupação é que eu sempre procurei os médicos, mas nunca fiz um exame a respeito desse zumbido, né? Eu falava que era estresse, cansaço e dava uma medicação, sempre à base de medicação, né? E eu nunca foi pedido para mim um exame mais específico a respeito desse problema. Eu gostaria de saber da doutora Sandra se há algum tipo de exame específico para isso, né? Certo. Genival, o que pode ser feito, né, como eu já falei, o ideal seria você passar por um otorrino e aí até solicitar dele que ele pedisse audiometria e pedisse a vectonistagmografia para você, para a gente ver se o problema é o seu labirinto ou não. E durante o exame, a gente conversa bastante. Se tiver alguma outra alteração que eu perceba, né, como a má oclusão, ou sei lá, alguma outra coisa que durante a conversa eu sinta que pode ser o seu problema, eu vou te fazer o encaminhamento para a área que eu achar que deve ser adequada para você. E aí a gente pode fazer o exame, mas desde que você passa pelo otorrino primeiro.
Tá bom? Ok? Ok? Obrigado. Daí você procura a doutora Sandra. Obrigado, Mafalda. Um abraço. Obrigada a você, querido. A Gabriela tem uma filha de 5 anos que não escuta, tem gagueira e não processa a informação falada. Como o exame é alto eu acho que ela quer dizer caro. Tem onde conseguir mais barato? O que fazer? E daí? Eu acho que vocês também devem compartilhar dessa ideia. Quando a pessoa não tem condição, realmente o indicado é ela estar procurando os institutos, a própria faculdade, a Unopar, tem uma clínica especializada, com profissionais